Todos nós já tivemos oportunidade de encontrar em nosso caminho, próximo da nossa casa, em algum lugar, aquilo que se chama de trabalho de macumba, onde nós encontramos velas, encontramos bebida, às vezes algum animal morto, farofa, enfim. É muito comum isso no nosso meio. O espiritismo não tem esse tipo de atividade, tá? São outras religiões que trabalham dessa forma. Mas a verdade é que isso acaba causando um certo desconforto, um medo nas pessoas, principalmente que passam por ali, ou quando é feito próximo da casa, alguma coisa desse tipo. O medo é o próprio desconhecimento do trabalho que é feito. Em primeiro lugar, na maioria das vezes, esses trabalhos, eles não são feitos para prejudicar. Eles são feitos com a intenção de ajudar, de beneficiar alguém de alguma forma. Então, não temos que nos preocupar. Por outro lado, esse trabalho não é direcionado a todo mundo que passa ali. Ele tem um direcionamento certo, é feito para ajudar alguma pessoa em especial. Então, o ideal é que a gente respeite, faz parte de um credo, de um grupo de pessoas, e não precisamos ter medo. Agora, vamos supor que alguma religião faça esse tipo de atividade para fazer o mal para alguém. A gente sabe que isso acontece algumas vezes. E se o mal for direcionado para mim, qual a preocupação que eu devo ter? A princípio, nenhuma. Veja bem, o que é esse trabalho? Tudo aquilo que você vê colocado ali, as velas, a bebida, a comida, tudo aquilo, é o pagamento de um trabalho que a pessoa solicitou. O espírito, normalmente um espírito de uma evolução não tão grande, não é que ainda precisa desse tipo de coisa, se beneficia daquilo ali. Recebendo o seu pagamento, ele vai tentar cumprir a missão. Vamos supor que uma funcionária de um empresário cisme de fazer o empresário separar do marido para ficar com ele, não é? A gente ouve muito isso por aí também. Então, nada mais é do que um espírito que foi contratado para fazer com que o empresário largue da esposa e fique com a funcionária. Qual a força que esse espírito terá sobre o empresário? A princípio, nenhuma. A gente acha que os espíritos vão lá, muda a cabeça da pessoa e a pessoa faz tudo que o espírito quer. Não é assim que funciona. Para o espírito nos induzir ou nos conduzir, o interesse dele tem que se parear com o nosso. Se esse empresário, por exemplo, for uma pessoa séria, que não for dada a esse tipo de atitude, for um marido fiel, o espírito vai ficar lá um tempo, vai ver que está perdendo tempo, que não vai conseguir e vai embora. Agora, se ele encontra um ser humano que é mais voltado à traição, que não respeita o relacionamento conjugal e coisa desse tipo, o espírito terá facilidade em fazer o que foi pedido, porque o espírito vai pensar junto com o empresário. Ele não tem força nenhuma para comandar o pensamento do empresário. Ele pensa junto, não é? Ele começa a pensar coisas negativas em relação à esposa e coisas positivas favoráveis à funcionária. É o único pensamento. O empresário vai aceitar, acolher esses pensamentos ou não, se ele quiser. Ele não é obrigado, não é uma coisa que muda a vontade da pessoa contra a vontade dela. Não. Sempre que um espírito age junto de um encarnado, seja na mediunidade ou fora dela, sempre, infalivelmente, une-se a vontade dos dois, encarnado e desencarnado. Aí a coisa acontece. O que nos cabe, então? Orar e vigiar, procurar ser uma pessoa boa, normal, dentro dos princípios moralizados
e trabalho nenhum vai nos atingir. Ideal é que a gente respeita e esquece. Quanto mais você lembra, quanto mais você comenta, quanto mais medo você tem, mais você vai atrair, não é, aqueles espíritos que estão envolvidos com aquela situação. Se o trabalho não foi feito para você, eles têm mais o que fazer do que ficar atrás de você. Então o ideal é não se preocupar. E lembrando, a maioria desses trabalhos são feitos com a intenção de ajudar alguém. Alguém que está doente, alguém que está passando por uma situação difícil, normalmente é para ajudar, raramente é para atrapalhar. E por que são feitos em determinados locais? Porque os espíritos atendem naqueles locais, eles recebem as oferendas naqueles locais, na encruzilhada, na cachoeira, debaixo de uma árvore, no cemitério, alguns deles, enfim, mas não é coisa para a gente se preocupar. São irmãos nossos, normalmente despreparados para fazer o bem, tentam fazer desta maneira. E alguns ainda que se dê ao trabalho do mal, recebem esses benefícios para tentar, mas eles só vão conseguir se o encarnado estiver disposto também, se dentro do encarnado já tiver a índole de praticar aquilo. Caso contrário, eles vão tentar e não vão conseguir.